Olá, irmã Margarida, estamos aqui novamente nos Olá, espaços da Nascentes de Luz, e hoje eu gostava de explorar consigo o sentido da vida. Falou nele no primeiro episódio e já percebi e percebemos que para si foi tudo muito, ele tornou-se muito claro muito cedo. Mas acho que não deve ser assim para toda a gente, pelo menos para mim não é. O que é isto de sentido da vida? Será que há um sentido global da humanidade? Será que depois há um sentido individual para cada um? Ou será que não é nada assim? E quem anda em busca, como é que pode fazer para o encontrar ou descobrir? eu gostava de ser capaz de responder à tua questão de forma ajustada como eu sinto, como isto foi importante para mim na minha vida. Vou contar uma história. Uma história não, um facto. Quando eu fui para Lisboa em 2002, eu tinha que andar na rua, muito tinha que fazer viagens, porque eu tratava dos assuntos da África, do Brasil, das irmãs que estavam lá, e precisava de andar de metro, precisava de andar nos transportes públicos, mas eu não conhecia Lisboa, eu não conhecia, não sabia como é que aquilo era. E as irmãs sentiram a minha preocupação, como é que eu vou às embaixadas, como é que eu vou aos hospitais, como é que eu vou aos serviços que preciso tratar para as irmãs, eu não sei. E uma irmã disse-me assim com todo carinho, não te preocupes, eu vou contigo, vou-te ensinar como é que se anda no metro. E então uma tarde, domingo, a irmã Madalena dispôs-se a ir comigo ensinar-me a andar no metro. Uma tarde toda. E então lá fomos nós. Um bilhetinho, ela disse, olha que este bilhete dá para fazermos tudo. E eu olhei para ela e disse, bom, lá sabes como é que isso é. Lá fomos com o nosso bilhete. E então chegámos lá e ela diz assim, olha, a primeira coisa que tu tens que saber quando vieres para aqui, quando quiseres ir de metro, é olhares e veres qual é o sentido. Eu disse, olha, mas isso que é do sentido? Olha, vês acolá, está lá escrito, sentido, Sete Rios. E depois vais ver se no sentido em que vai aquele metro, passa no sítio em que tu queres ir, que é para sair nesse sítio. Está bem? E lá fomos nós e saímos no final daquela linha, depois voltávamos para cá, ela lá me explicava outra vez, voltávamos para cá e apanhávamos outra linha. Ela diz, olha, veja, aquela linha foi para tal sítio, Sete Rios, esta linha outra vai para a Gar do Oriente, depois há outra, é o final, aqui aponta ao final. E tu tens que saber ver se no trajeto ela se encaminha para onde tu queres ir. Pronto, e andava, foi uma tarde toda. Depois lá fomos e ela dizia-me assim, olha, temos de estar em casa para rezar. Está bem. E fomos. Foi uma tarde divertida, muito agradável, com a irmã Madalena a explicar-me e depois dizia-me, olha, agora aqui, depois de entrar, olha aqui por cima estão os sítios todos onde o metro vai passar. Olha, vê se está aqui. Olha, imagina que tu queres ir para tal sítio, vê lá. Já sabes que daqui até lá são tantas paragens e tu vais vendo, vais contando. E eu aprendi. Na próxima vez já fui sozinha fazer aquilo que precisava de fazer. Antes de mais nada, tens que saber o sentido, dizia a irmã Madalena. E eu aprendi, as irmãs diziam, pois é preciso saber o sentido. E se vais de autocarro, também te vais no autocarro que vai para Belém, portanto, Belém ao final é o sentido para onde ele vai e tu vês isso escrito lá. Pronto, eu vinha da Amazónia, não é? Lá não havia metro, nem havia essas coisas e eu tinha que aprender tudo e aprender muito. O sentido da vida, o sentido da viagem que nós fazemos na nossa vida, o sentido desta viagem. É como precisarmos de saber também, por um lado, o caminho que temos a percorrer, por outro lado, sabermos, eu sabia que entrava, por exemplo, em Martim Moniz e que depois era ali a minha entrada e que depois passava por aqui mais por além e depois ia, o final era em tal sítio onde lá estava escrito o sentido que a linha tomava. E na nossa vida é qualquer coisa parecida com isto. E vou contar outra história. Isto com umas historiazinhas é mais fácil de entender. Quando eu tinha 14 anos, era adolescente, assim com aquelas dificuldades como todas as outras, e fui fazer um fim de semana em Fátima com outras adolescentes para um fim de semana, um encontro de adolescentes em Fátima, de sexta-feira até segunda de manhã. E
o orientador, o facilitador, diríamos nós hoje, entre as muitas coisas que disse, que eu já não me lembro de nada, a não ser de uma coisa que ele falou e que a mim me marcou a vida inteira. Então, lá num dado momento, dizia ele assim: olha, vocês já pensaram de onde é que vieram? Qual foi a origem da vossa vida? De onde é que vocês vieram? De onde é que eu vim? De onde é que as outras pessoas todas viemos? E eu fiquei muito espantada com aquela pergunta que nunca me tinha questionado. E ele diz: olha, pois fez um desenhinho no quadro, fez lá uma bolinha e diz assim: olha, nós viemos todos, aquele fim de semana era para meninas, para adolescentes católicas, portanto, ele disse: olha, nós viemos todos de Deus, e fez uma bolinha no quadro e explicou: nós viemos todos de Deus. Então é assim, Deus, vocês imaginem como isto é, Deus pensou em cada uma de vocês, pensou em mim, pensou em cada uma de vocês, em cada pessoa, e pensou para ela um plano, um projeto, e depois resolveu enviá-la a este mundo. Eu recordo-me de estar a ouvir aquilo com os olhos, meus olhitos arregalados, a olhar para aquilo completamente pasmada, a ver aquela coisa linda. Pronto, então Deus enviou-nos, nós viemos, nascemos numa família e etc. E depois vamos crescendo. E Ele enviou-nos para quê? E dizia lá o Senhor: olha, Ele enviou-nos, antes de nos enviar, como é que eu diria, como é que Ele dizia? Ele colocou dentro de nós riquezas, capacidades e dons para nós realizarmos a missão para que Ele nos enviou. Isto chama-se vocação. E, e cada uma de vocês traz dentro de si um tesouro muito grande, que se chama vocação. E o que é vocação? Não é simplesmente o casar ou ser freira ou não casar, não é isso. É um conjunto de dons, de qualidades com as quais vocês vão poder fazer muita coisa boa e que foi Deus que vos deu. Esse tesouro quando vocês forem descobrindo esse tesouro que está dentro de vocês, vocês encontram as nascentes da vossa felicidade. Eu fiquei maravilhada com aquilo, sinceramente. E pensei, bom, e depois ele dizia, bom, continuava o risquinho, viemos lá de cima, isto é como uma viagem, é como um caminho, nós vamos andando por aqui, fazendo este caminho da vida, às vezes acertamos, outras vezes não acertamos, temos que aprender a discernir, vocês vão ter que aprender a discernir, a fazer escolhas e a caminhar. Às vezes erra-se, então temos que acertar o caminho. E no final de tudo, depois de realizarmos essa missão, termos descoberto como era e termos realizado, onde é que nós vamos? E ele continuava a linhazinha e voltava, vamos novamente ter com Deus. Eu olhava para o quadro, eu nunca tinha pensado naquilo, achei aquilo espetacular. E cá dentro eu disse: Margarida, se isto é assim, eu quero, mas quero mesmo descobrir o que é que Deus me deu, o que é isso de eu ter cá dentro uma missão, uma vocação para realizar para bem deste mundo e que no final eu vou ter outra vez com Deus. E então ele dizia: precisamos de aprender a fazer escolhas, mas quaisquer que sejam as nossas escolhas, no final nós vamos nos encontrar com quem nos enviou. É? Então espera. Eu quero aprender como é que se vive sempre com esse que nos enviou para que a coisa siga o caminho que deve seguir e no final não me custa nada lá chegar a dar-lhe contas do que foi esta viagem. Isto foi de tal maneira marcante para mim, que quando acabou, nós fomos na sexta, regressávamos no domingo, iam mais duas da Maceira, e quando acabou sentámos na escadaria do santuário a partilhar. E uma dizia assim: olha, isto foi tão bom, que até nem me importava morrer. Pois isto foi tão bom, eu tenho a impressão que se morresse agora ia para o céu, dizia a outra. E eu olhava assim à distância e dizia: não, morrer é que eu não quero. O que eu mais desejo neste momento é ir pelo mundo além, dizer a toda a gente que Deus é alguém, gosta muito de nós, que tem um projeto para nós que está escondido cá dentro
e que no final disto tudo vamos ter com ele outra vez. E eu quero ir pelo mundo todo dizer isto, porque isto dá-me tanta alegria, dá-me tanta felicidade, que eu queria que toda a gente soubesse isto, eu queria que toda a gente o vivesse. Isto, de facto, marcou a minha vida de uma maneira espantosa. Foi mesmo, olha, não sei explicar. Não é que naquele momento eu pensasse que ia ser freira, nada disso. Eu pensei, seja o que for que eu preciso de viver, eu vivo e aceito, contanto que eu siga esse rumo certo, porque no fim eu quero me encontrar com quem me enviou. E nos momentos delicados e difíceis e mesmo dolorosos, eu me questionava, Margarida, o que é que, qual é o projeto, qual é o tesouro que Deus te deu para tu ofereceres a este mundo? Isto levou-me ao convento aos 23 anos. Custou-me muito porque não me interessava assim por aí além. Aos 63, quando eu estava feliz da vida, lançada e tão bem, ou antes um bocado, talvez aos 60, tudo ficou turbado, turbulento. Houve um tempo de, como é que se diz nos aviões, turbulência. Houve ali umas turbulências muito fortes e eu percebi que Deus queria outra coisa. Quando Ele me mostrou que me queria aqui, aí o abanão foi quase um tsunami. Eu disse, ei, de lá vim eu, agora ir para lá outra vez, não vou, não quero. Mas depois lembrei-me da historinha dos 14 anos e disse, quero, quero. Se tu me queres lá, eu vou. Custa o que custar, mas eu vou. E fui capaz de ir. Deixando o conforto, deixando. Porque tinha tudo. Eu estava em Lisboa como o peixe na água. Gostava daquilo a valer, do que fazia, tinha gente amiga, estava bem na comunidade. E foi nessa situação de tão bem, que eu vi que o sentido da minha vida não era estar onde estava bem, era estar, ir para onde Deus me chamava e era aquilo que Ele queria de mim. Nem que fosse aquilo sem fazer nada. Se eu não fizer nada, pensava eu na altura. Se eu não fizer lá nada, não faço, mas eu vou. E para mim o sentido da vida é isto, eu não sei explicar melhor. É este sentido da vida que desejo ardentemente de todo o meu coração que cada pessoa, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada idoso descubra o sentido da sua vida e possa viver, caminhar nesse sentido, expressando, descobrindo as suas capacidades e potências e oferecendo ao mundo esse tesouro que Deus lhe deu para oferecer. E aí eu chamo a isso as nascentes da felicidade, do bem e da paz, as nascentes da vida.